Todo mundo bem? Então vou começar de novo. Boa noite. Agora melhorou. Boa noite. O tema do estudo é em silêncio. Aí já cheguei aqui, já brincaram. Hoje você não vai falar nada não, né? O tema é em silêncio, você vai chegar e ficar em silêncio. Gente, Vinha de Luz Emmanuel, capítulo 4. Então estão começando a estudar esse livrinho aqui, ó. Vinha de Luz, que tem na biblioteca, pode baixar na internet também. E é um livro que Emmanuel, o espírito que orientava, o mentor espiritual do Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, ele escreveu uma série de livros comentando as passagens de Jesus, do Novo Testamento. A Bíblia é dividida em Velho Testamento antes de Jesus e de Jesus para frente, Novo Testamento. Então, cada capítulo ele comenta alguns versículos, alguns pedacinhos. Neste em especial, que chama Em Silêncio, ele vai comentar uma epístola de Paulo aos Efésios. Paulo foi um apóstolo que depois da morte de Jesus, ele começou a viajar e a pregar o cristianismo entre os gentios. Os gentios eram os que não eram judeus, o que não pertencia ali na onde Jesus vinha, principalmente os romanos e gregos. Efésios era uma cidade. Paulo fundou várias comunidades e depois ele escreveu para essas comunidades dando orientações. Então esse é um pedacinho da carta de Paulo aos Efésios, que é no capítulo 6, o versículo 6. E Paulo fala assim: não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, eu queria começar o estudo fazendo uma introdução aqui, que é o seguinte: quem já leu a Bíblia aqui? Vamos até deixar o Velho Testamento, que é mais difícil ainda. Quem já leu a Bíblia, o Novo Testamento? Que é os 4 evangelhos, mais Atos dos Apóstolos e as epístolas. Quem já leu no original? 1, 2, 3. E vocês entenderam o que vocês leram? Fala a verdade. Não, fala a verdade. Eu li um pedacinho aqui, vocês entenderam? É difícil entender, gente. Por que é difícil entender? Olha só. Nada foi escrito na época que Cristo estava vivo. As epístolas de Paulo, que apesar de estar por último, é tido como os primeiros textos escritos, foram mais de 100 anos depois da morte. Jesus ensinou em aramaico, que era uma espécie de mineirês que tinha lá na época. Tá? Era um dialeto dos judeus lá daquela região. Os primeiros livros foram escritos em grego, como Paulo aqui, ó. Depois foi traduzido para o latino um livro chamado Vulgata. E depois foi copiado e copiado, porque não tinha computador, não tinha gráfica, copiado à mão por monges copistas. Depois traduzido para o inglês, para o francês, para o português. Então é muito difícil, além do tempo, né? Vocês imaginam para chegar uma informação de 2.300 anos. O Jack lá tem uma editora, procurou um autor para mim publicar um livro dele, que ele escreveu há 10 anos atrás. Chama Silvestre o nome do livro. Ele contando no livro lá, chega um capítulo que ele fala de orelhão. Aí eu cheguei e falei, olha só, vocês vão ter que explicar o que é orelhão. Porque quem for mais, quem não tiver os 30 anos, não vai nem saber o que era orelhão.
E quantas coisas surgiram só nos últimos 10 anos, que não tinha antes. Então imagina a sabedoria de Jesus para passar alguma coisa que atravessou séculos e que tem validade até hoje. Então é muito difícil. Daí a importância de haver uma contextualização daquilo que foi escrito e foi traduzido e chegou até a gente. Por quê? Primeiro a gente questiona o seguinte: será que é válido ainda estudar tudo isso? Porque o Espiritismo ele explica muito bem o que é a revelação mosaica do Antigo Testamento, a revelação de Jesus, e a resposta é sim, vale a pena estudar. Por quê? As verdades ou as revelações que Moisés fez, que Jesus fez, são válidas até hoje. Então a gente tem que tentar ir lá a fundo e pesquisar. E tentar entender e aplicar aquilo na nossa vida. E aí a gente coloca 2 marcos fundamentais para essa contextualização. O primeiro chama-se Evangelho segundo o Espiritismo. Quem já leu? Quem leu um pedaço, pelo menos? Ah, agora melhorou bastante. O Evangelho segundo o Espiritismo já é um esforço que um educador, Hipólito Léon Denisard Rivail, com a ajuda de espíritos, fazem para pegar aquela linguagem daquela época e trazer para nós. E olha que já tem quase 200 anos. Então, o que está lá já precisa de contextualização, porque tem 200 anos que ele escreveu. Mas qual que é o grande diferencial? Ele fala lá na introdução. Depois vocês leem a introdução de novo. O Kardec, o Hipólito Léon Denisard Rivail, ele fala assim, olha, existem 4 coisas no Evangelho. Ele divide em 4 partes. As palavras e atos comuns da vida de Jesus, que a gente não sabe se aconteceu ou não. As palavras que foram tomadas como base para os dogmas da igreja. E aí você tem em cada igreja um dogma diferente, porque cada um interpretou diferente. Você tem os milagres e as predições de Jesus, que também a gente não sabe se aconteceu. E tem a 4ª parte, que é a moral universal. A moral universal foi válida naquela época, é válida hoje, é válida para todos os povos da humanidade. Hoje, essa moral universal nós chamaríamos de ética. Então, o que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é chamado Máximas de Cristo, é a ética cristã, independentemente de religião. Quando o Cristo fala em amor, quando ele fala todas aquelas máximas que ficaram conhecidas, são instruções para o nosso comportamento que são válidas independentemente da religião, independentemente de qual época da história, de qual povo, aonde está esse povo. Não tem jeito de se contradizer o que está lá. E depois veio Emmanuel, que é o padre Emanuel da Nóbrega, que ajudou a catequizar os índios aqui no Brasil, que veio para o Brasil catequizar, e que teve várias reencarnações como padre. Então a gente vê, e ele esteve com Jesus, só que na época ele era um senador romano, chamado Públio Lentulus. Isso está escrito aonde? Qual livro? Há 2000 anos. Quem não lê, pegue na biblioteca e leia. E prepara para chorar. Prepara para chorar muito, que é muito emocionante. Romance de Emmanuel, que é ele narrando as próprias memórias, são maravilhosos. Então ele vem e é o maior teólogo espírita. E olha que interessante, desencarnado, e escreveu toda a série, né, chamado Boa Nova, são vários livrinhos, através de Chico Xavier. Mas vamos lá. Senão agora mesmo chega a hora, estão me cortando, eu nem comecei o estudo, não é não? Então vamos interpretar aqui, ó, e tentar contextualizar. Não servindo à vista
como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então, para contextualizar esse pedaço aqui de Paulo, eu queria só contextualizar 2 termos que Paulo usa, que hoje seriam diferentes. E a gente precisa fazer essa diferença, porque senão nós vamos repetir o que vem repetindo todas as religiões até agora. O primeiro é servos de Cristo. O que a gente entende por servos de Cristo? Né? A gente pensa assim, vai servir aquela pessoa que foi Jesus? Não, não é nada disso. Para entender isso, vocês têm que entender um pouco mais de quem era Paulo de Tarso. Paulo de Tarso não conheceu Jesus, porque a gente acha que Paulo teve contato com Jesus. Não teve. Quando Paulo conheceu o cristianismo, Jesus já tinha sido crucificado. Paulo conheceu quem conheceu Jesus. Ele conheceu a Maria, ele conheceu João, né? Ele conheceu ali, inclusive foi muita fala dele para Lucas, que era discípulo de Paulo, que a gente tem o Evangelho de Lucas, que Lucas, como médico, entrevistou também a mãe de Jesus, etc. Mas o que é importante de Paulo? Paulo viu Jesus em toda a sua glória. O que significa isso? Paulo, como médium que era, extraordinário, a primeira coisa que fez ele mudar foi uma visão que ele teve de Jesus no caminho de Damasco. Ele deixou de ser perseguidor e virou servo. Ele ia para Damasco para perseguir os cristãos. Ele caiu de joelho e falou: o que queres que eu faça? Então, ele conversava com Jesus. Você lê as epístolas, você percebe isso. Mas com Jesus já desencarnado. Se Jesus encarnado era aquela sabedoria, imagina Jesus desencarnado. E ele não trata Jesus como Jesus, ele trata Jesus como Cristo, que é o ungido, que é realmente esse ser que é o coordenador espiritual do planeta Terra, o espírito mais evoluído que já teve aqui. Então, quando ele fala servos de Cristo, não é para a gente ser servo nesse sentido, servo no sentido de servir realmente, mas servir a proposta que Cristo veio trazer no mundo, que Jesus reencarnou para trazer, que essencialmente é o amor e os valores do Espírito. Então, quando ele fala servir a Cristo, é exatamente dedicar a sua vida mais à espiritualidade superior ou aos valores do Espírito do que aos valores da matéria. E a outra que ele fala aqui é a vontade de Deus. Vontade de Deus, é muito ruim a gente usar esse termo, porque falar uma palavra difícil, antropomorfiza Deus. Antropos é homem em grego. Deus antropomórfico é um Deus à imagem do homem. Então a gente fez isso durante toda a história. Você pega os gregos, os deuses gregos eram a imagem da sociedade grega. Você pega os nórdicos, os deuses do norte eram a cópia da sociedade nórdica. E também nós, ao longo da história, colocamos Deus lá a imagem e semelhança do homem. Um velhinho de barba branca condenando, que tinha vontade, que fazia e desfazia. Isso não cabe a Deus. Vontade humana, igual a nossa vontade, não cabe a Deus. Deus fez leis universais. Quando criou o universo, na própria criação, ele criou tanto as leis físicas quanto as leis morais. Tanto as leis que regem a gravidade, as constelações, o universo, leis da matéria, quanto as leis do espírito, como a lei do amor, como a lei do trabalho, como a lei de causa e efeito. Essas leis também são universais. Então, fazer a vontade de Deus
é seguir as suas leis. É buscar estar em coerência com as leis que regem o universo. Tanto as leis físicas quanto as leis morais. Entenderam? Então vou ler de novo agora Paulo, ver se a gente entende. Não servindo à vista, quer dizer, não servindo para todo mundo ver, para agradar os homens. Quando você faz para todo mundo ver, é porque você quer agradar os homens. Por isso que você faz e se exibe. Mas como servos do Cristo, ou seja, mas a serviço dos valores do Espírito, fazendo de coração, ou seja, fazendo com amor, fazendo com sentimento, com paixão, as leis universais. Então é isso que ele quis dizer. E vamos ver o que Emmanuel fala. Agora sim, né, depois de... Cadê um relógio ali? Olha lá, depois de quase 15 minutos, vamos ver o que Emmanuel fala. Se sabes, atende o que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Olha que bonito que Emmanuel começa a traduzir a ética de Jesus, descrita aqui em Paulo, que Paulo só vai repetir o que Jesus ensina. Ele começa o seguinte: se sabes, atende o que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se você sabe mais do que alguém, e veja que ele não chama o outro de ignorante, não. Ele fala o que ignora, porque ignora ainda. Não humilha ele. Quando você ensinar para alguém alguma coisa, não se exiba, não demonstre os seus próprios conhecimentos, não seja vaidoso, orgulhoso e humilhe o outro, não. Ensine sem humilhar. Como é que Jesus ensinava? Jesus ensinava igual Sócrates ensinava. Ele fazia pergunta e levava o outro à reflexão, para que o outro chegasse ao conhecimento. Então, até para ensinar, a gente pode buscar uma metodologia que não humilhe a pessoa. Segundo parágrafo. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com sua posse. Então aqui já começa a questão de doação material, né? A esmola. E aqui o Espiritismo tem um estudo sobre a riqueza extraordinário. Porque assim como a pobreza, a riqueza é uma missão. E muitas vezes a missão da riqueza é muito mais difícil do que a pobreza. Porque a riqueza, o poder econômico, ele muito mais vai fazer e incentivar o seu orgulho, a vaidade, o egoísmo. E o pobre muitas vezes não vai ter nem como fazer isso. E quem está numa posição de muitos bens financeiros, ele tem que usar esta riqueza para o bem da humanidade. A função dele é administrar esses recursos para o bem da sociedade que ele está ali. Então, muitas vezes, a riqueza é uma missão muito mais difícil. Continuemos com Emmanuel. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Isso é difícil, hein? Amar sem exigir nada em troca. O amor mais perfeito que a gente tem é da mãe. Até a mãe ama, pede algumas coisas em troca, não pede? Pelo menos alguma coisa. Na verdade, a mãe ama de todo jeito, né? Se o filho não dá nada em troca, ela ama do mesmo jeito. Mas que ela pede, pede. Então, amar sem exigir nada é muito difícil. Não é fácil, não. Mas seria o ideal. Seria o ideal. Né? Amar e sem exigir. Vamos mais. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Veja que o curar aqui, nós não podemos entender só o curar do corpo, não. Porque aí vai ser o médico, o enfermeiro, o psicólogo.
Agora, nós também podemos curar, ou pelo menos auxiliar na cura, não é isso? E aí, não humilhar quando alguém está precisando de ajuda e corre até você pedindo ajuda. E esse aqui é difícil. Se queres melhorar os outros, não maldigueis ninguém. Quem aqui não fala mal de ninguém? Levanta a mão, quem não fala mal de ninguém. Difícil, hein? Difícil. Mas é um trabalho que a gente tem que fazer. Agora, temos que usar a ética aqui. Porque assim, não vamos falar mal de ninguém, tá? Aí um amigo seu chega perto de você e pergunta sobre o fulano de tal. E o fulano de tal já te deu cano, o fulano de tal já fez um tanto de coisa, e você sabe. E aí? O amigo perguntou e você lembrou da palestra do Jomar, não maldigueis ninguém. O que você faz? Difícil? Faz pergunta, né? Veja bem, maldigueis, nunca ouvi o verbo conjugado assim, mas está certo. Maldizer é dizer mal de alguém, é desacreditar, é difamar. Agora, você contar algumas coisas que já aconteceu, que são fatos com você, para não deixar que o seu amigo também caia nas mesmas coisas que você caiu, não é falar mal, não é difamar. Você não vai falar mal, você vai contar algumas coisas que de fato aconteceram. Você conta o fato, não fala nem bem nem mal. Olha, comigo aconteceu isso, né? Eu sei disso, mas assim, sem nenhuma coisa de difamar a pessoa. Você vai ajudar com fatos, bem objetivamente, para que seu amigo também não seja enganado ou caia numa coisa. Ah, Jomar, mas você não está fazendo. Não, estou. Isto é ética. Porque se fosse alguma coisa que você não pudesse refletir e naquela hora ter a liberdade de escolher o que é melhor para você, o que é melhor para o seu amigo, você não está agindo com liberdade. Não é não, Wander? Não está usando a sua liberdade de escolher. Então, em qualquer momento, a gente tem que ter o discernimento e buscar o melhor. Claro que você não vai difamar ninguém. Claro que você não vai falar mal de ninguém. Mas você... é uma obrigação sua, inclusive, dizer a verdade, não mentir. Compliquei para vocês? 6º parágrafo. Se ensinas a caridade, não trajes espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Aí a hora que ele falou assim, não vista espinhos, né, o seu contato não dilacere, eu imaginei aquele porco-espinho abraçando outro porco-espinho, tendo um contato com outro porco-espinho, saem os dois feridos. E geralmente é assim. Geralmente nós temos muitos espinhos, e aí temos que vigiar para que nossos espinhos, aquilo que a gente tem, né, de espinhoso, de ruim, acabe ferindo os outros. Principalmente na caridade. Por quê? Caridade não é esmola, não é material. Caridade é amor em ação. Então, existem várias formas de fazer caridade. A hora que você quer fazer o bem, você pratica o bem, ajudando, relacionando com o outro, você está fazendo caridade. E aí o cuidado para que nossos espinhos não firam os outros. 7º, tenha cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. Cuidado. Que palavrinha maravilhosa. Quem quiser saber um significado profundo dessa palavra de cuidado, que não só lembra as mães, leia um livro, Saber e Cuidar, do Leonardo Boff. É um pensador brasileiro que criou a ética do cuidado, com relação a si mesmo, com relação ao outro, e principalmente com relação ao planeta Terra.
que a gente não está tendo cuidado e está destruindo o nosso planeta. Então, Leonardo Boff é o criador dessa ética do cuidado. E ele fala aqui para nós, olha só, tenha cuidado com a tarefa que o Senhor te confiou. Sabe que tarefa é essa que o Senhor te confiou? A tarefa que você está fazendo agora. A tarefa que você planejou antes de reencarnar e não tem consciência dela. Mas instintivamente você vai buscando ela na sua vida. E os seus espíritos protetores vão te empurrando para você fazer. Nessa tarefa está a sua família, nessa tarefa estão os seus filhos, nessa tarefa muitas vezes está a sua profissão. Então, tenha cuidado com as tarefas que o Senhor lhe confiou. Oitavo, é muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. Quem lembra de uma passagem evangélica de Jesus falando isso? Ninguém? Vou ler para vocês. Está em Marcos 12 e em Lucas 21. Marcos e Lucas são bem parecidos. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de oferta. Ali tem uma caixinha ali, ó, que recebe arroz, feijão, né? Olha as coisas para a cesta básica, né? E até hoje as religiões têm o dízimo. Então estava ali com as pessoas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequenas moedas de cobre de pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou a ética universal do Cristo que eu estava falando para vocês. Afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Vejam só, primeiro assim, uma capacidade de Jesus extraordinária, uma mediunidade extraordinária, que em vários momentos do Evangelho ele demonstra, que é o seguinte: aquela mulher ali desconhecida, aquela viúva, para Jesus não era. Jesus sabia tudo dela, que ela era pobre, que ela estava passando dificuldade, que aquilo era tudo que ela possuía. Porque ele sabia tudo, chama os discípulos e fala. E fala o seguinte, que a contribuição dela tem mais valor. Agora, colocando como ética universal, kantiana inclusive, a ética ou o valor de uma ação vale tanto quanto o esforço seu para realizá-la. Se você não exerce esforço nenhum, aquilo já é natural para você, aquilo tem pouco valor. Porque aquilo já é natural, já é conquista sua. Agora, se você se esforça, e é muito difícil para você parar de falar mal dos outros, você não consegue, parar de mentir, toda hora você quer falar uma mentirinha. Se você conseguir, isso vai ter um grande valor moral, porque você teve que fazer muito esforço para conseguir aquilo. E alguém que já não mente ou já não fala mal dos outros, para ele isso é natural, não tem grande valor. Mas aquele que consegue fazer isso, tem grande valor.
é também a parábola do filho pródigo. Quando o filho que ficou lá reclama, né? Ô pai, eu trabalhei aqui a vida toda com você manda matar um boi lá, um bezerro, para aquele que te abandonou? Aí o pai justifica. Ele estava perdido, você sempre esteve ao meu lado. Ele estava perdido e voltou. Então o pai reconhece muito mais o nosso esforço quando a gente está perdido ou quando a gente está caído e a gente levanta. E veja, e fala a passagem também no Evangelho, que eles faziam questão de julgar o dinheiro, para o dinheiro fazer bastante barulho e eles verem que estavam contribuindo. Enquanto a viúva foi bem humilde nisso aí. Próximo, 10º. É por isto que em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter qualquer preço as honras e gratificações humanas. Querem mais um pedacinho de Jesus? Eu peguei no Evangelho de Mateus, versículo 6. Olha o que Jesus fala. Vocês já devem conhecer. Guardai de fazer vossas obras diante dos homens, para ser visto por eles. Do contrário, não tereis recompensa junto a vosso Pai que estais no céu. Quando, pois, dá esmola, não toques a trombeta diante de ti, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Em verdade eu vos digo, sempre que Jesus vai falar algo de uma ética universal, ele fala assim, em verdade vos digo. Em verdade vos digo, já receberam a sua recompensa. Quem faz caridade à vista dos homens, quem faz caridade para os outros verem, já recebeu sua recompensa, aqui na terra. Quando deres esmola, ou fazerem um bem, ou praticarem os amor, né? Que a tua mão esquerda não saiba o que fez a direita. Isso é uma máxima, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Assim, a tua esmola se fará em segredo, e o teu pai que vê escondido recompensar-te-á. Ou seja, falta só 5 minutos, né? Mas é isso. Então, gente, veja que Paulo não está falando nada diferente do que Jesus falou. Estou chegando no final. Penúltima... Não, tem mais 3. Tu, porém, 11º, tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais. Com o Senhor, no divino silêncio do Espírito. Eu fiquei muito meditando o que ele quis dizer com silêncio do Espírito. Eu entendo aqui que é humildade. Então, fala pouco e constrói. Em humildade. Esse silêncio do Espírito. E ele continua, 12º. Vai e serve. Não te dei cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne, nem te consagre aos ruídos da boca. Olha só o que ele fala, ruídos da boca, pessoa que fala de si mesmo, e confundem, fantasias que confundem os olhos da carne. Vai e serve. Tem mais um pedacinho aqui desse vai e serve que eu peguei da Bíblia, de João, mas eu vou deixar para terminar o estudo. Penúltimo, penúltimo. Faze o bem em silêncio. Isso é para calar a alma da gente. Faze o bem em silêncio. Por isso o título silêncio. Faze o bem em silêncio, quer dizer,
Não precisa fazer o bem e alertar todo mundo que já está fazendo o bem, não. Se você fizer isso, você ganhou sua recompensa aqui no mundo, que é os olhares dos outros. Faz o bem para a sua própria evolução, porque se isso se tornar um hábito e você fizer o bem naturalmente, você realmente evoluiu. Isso é a recompensa verdadeira, a evolução espiritual nossa. Nossa melhoria de posição nas escalas espirituais. E o último, foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Que Emmanuel repete, vontade de Deus, mas já falei, é as leis divinas, as leis que querem inclusive a nossa evolução. E para terminar o meu estudo, para não passar do tempo e não falar demais, ficar em silêncio, vou deixá-los com um pedacinho do João, capítulo 13, versículo 12 a 17, que para mim é uma das passagens mais bonitas do Evangelho. Eu não sei como é que tem gente que fala que Jesus não existiu, sendo que a personalidade dele, com toda aquela força, com todo aquele vigor e toda aquela sabedoria, está tão presente ali que é impossível não acreditar que ele realmente existiu. É depois da cerimônia de lavar os pés. Jesus já sabia que ia morrer, ele chama todos os apóstolos, lava o pé de todos eles. Pedro não queria deixar que ele lavasse o pé, vocês lembram desse pedaço? Porque lavar o pé é uma coisa que serviçal fazia, escravo fazia. E Pedro fala, Senhor, você não vai lavar meu pé. Jesus olha para ele e fala assim, se você não deixar eu lavar seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro, que é muito emotivo, né, um médium extraordinário, mas só emoção, fala assim para ele, não, então lava meu pé, minha cabeça, me lava inteiro que eu quero ter parte contigo. E aí, depois de lavar os pés de todo mundo, Jesus, já em tom de despedida, ele fala o seguinte, olha que coisa maravilhosa, vai ficar como o final do estudo, que é esse vai e serve, que Emmanuel falou. Depois que lhes lavou os pés, e tomou as suas vestes, e assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendeis o que tenho feito? Perguntou para os apóstolos, vocês entendem o que eu tenho feito a minha vida toda? E agora, nesse momento aqui? Todo mundo deve ter ficado em silêncio, igual você, né? Vocês não falam aqui, imagina perto de Jesus, como é que seria que silêncio total. Aí Jesus continua, vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, eu sou. Vós me chamais de rabi, e eu sou, rabi é mestre. Olha só o que é humildade. Humildade não é falsa modéstia, não. Quando chamaram Jesus de bom, ele não aceitou, bom é só o Pai. Mas mestre ele era, ele veio aqui para nos ensinar. Então ele aceita o título de mestre. Vós me chamais de mestre e eu sou. Dizeis bem, eu sou. Isso é humildade também, assumir o que é realmente. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo. Lembra quando Jesus fala isso, você quer falar uma ética universal? Na verdade, eu vos digo, que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado, ele, né, maior daquele que o enviou. E sabeis bem dessas coisas,
bem-aventurados se o fizerdes. Então Jesus, como última lição, ele manda todos os apóstolos a servirem um ao outro. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Servir, o valor do serviço, servir à humanidade, servir ao outro, servir na criação divina do universo. E isso não é religião, gente. Quem aqui é empresário, quem aqui quiser conhecer uma visão diferente disso, leia o livro O Monge e o Executivo. Quem já leu? O que fala lá? Não é o servir? Que o maior ensino de Jesus é o servir? É isso. O maior líder é aquele que maior serve, que mais serve. Isso é lição para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa empresa. E aqui, ó, na boca de Jesus. Que Jesus possa nos abençoar, que Ele possa estar conosco nessa semana, que seja uma semana cheia de realizações, que cada um possa se sentir melhor cada dia da semana, terça melhor que na segunda, quarta melhor que na terça, quinta melhor que na quarta e terminar sexta melhor ainda. Deus abençoe e vos guarde. Muito obrigado. Boa noite a todos.